que sempre foi predominante aqui na Corte. Pois bem, essa interpretação predominante, da qual são exemplos os precedentes já mencionados, da ADIM 2396 e da 2656, não realiza qualquer juízo sobre a razoabilidade de medida normativa que tenha impacto sobre o comércio interestadual. Nessa linha, um precedente importante é o caso dos agrotóxicos, julgado na representação número 1153, relator para o acórdão, ministro Oscar Correia. Tratava-se, naquele caso, de atos normativos estaduais que tinham impacto sobre a liberdade de comércio de defensivos agrícolas. Resumindo-se o contexto histórico, o fato é que, diante de diversos problemas ambientais causados pelo uso intensivo de defensivos agrícolas, o Estado do Rio Grande do Sul passou a legislar, inclusive proibindo o uso de determinados produtos. No acórdão, o tribunal reconheceu a inconstitucionalidade parcial da norma estadual e incluiu na parte julgada inconstitucional o artigo que tratava da proibição de determinados produtos. Lembro que, naquela época, achava-se em vigor a Constituição Federal passada, com as modificações impostas pela emenda número 1, 69. De acordo com aquele texto, a competência para legislar sobre comércio exterior e interestadual era, como ainda é hoje, da União. A União tinha também competência para legislar sobre normas gerais, sobre defesa e proteção da saúde. Ora, a repetição dos mesmos conceitos indeterminados conduziria, naquela oportunidade, como também agora, a um embate semântico sobre o conceito de norma geral. Disso não se furtou o ministro Aldir Passarinho, relator inicialmente designado para o caso. Disse ele: o que não pode o Estado é expedir normas gerais conflitantes com as legislativas federais, nada impedindo, porém, que as complete ou as supra no seu território. Nenhuma inconstitucionalidade há em tal proibição. Em exame se põem dois dispositivos constitucionais: um geral, amplo, ou seja, aquele incerto na linha D do inciso 17 do artigo 8º da Lei Fundamental, segundo o qual a União cabe legislar sobre produção e consumo. Outro, específico, especial, o da linha C, dos mesmos inciso e artigo, e segundo os quais a União apenas cabe legislar sobre normas gerais de defesa e proteção à saúde. Deste modo, podendo o Estado legislar não só sobre o que não se constituir em norma geral, mas até mesmo, neste caso, supletivamente, por certo que há de se ter como preponderantes, até por uma escala de valores, os princípios que dizem com a defesa e proteção à saúde, em relação à produção e ao consumo. Digo eu, desnecessário dizer que o ministro Passarinho concluiu pela constitucionalidade das normas estaduais que proibiam o uso dos defensivos agrícolas. Essa posição flexível do ministro Aldir Passarinho a respeito do teor da expressão norma geral não passou despercebida do ministro Francisco Rezec, que assim se manifestou naquele caso. Seria flagrante despropósito, contudo, entender que as normas federais que estabelecem limites máximos à proteção da saúde, quando, na realidade, essas normas constituem um piso, a partir do qual cada Estado desdobrará, na conformidade de suas condições e interesses próprios, o patrimônio legislativo. Não há como conceber possa a União, valendo-se da regra que permite estabelecer normas de defesa e proteção da saúde, fixar limites e esse empenho protetivo, porventura mais firme em algumas das unidades federadas, em nome da salvaguarda de outros valores, de outros bens jurídicos que não a própria saúde. Assim, neste exato domínio, jamais poderia reputar-se ofensiva à Constituição a lei estadual que multiplicasse as cautelas e os métodos de defesa da saúde, salvo quando ofensiva a outra norma constitucional concebida para preservar valor jurídico diverso. Prosseguiu.